Nós seguimos em frente agora com um destaque da saúde. Preste atenção, quase metade dos brasileiros na faixa etária dos 30 aos 80 anos são hipertensos, mas somente 6 em cada 10 desses adultos têm o diagnóstico. A hipertensão é um inimigo silencioso que avança sobre a saúde pública e, se nada for feito agora, a chamada pressão alta continuará causando milhões de derrames, infartos e mortes pelo mundo afora, como alerta a reportagem da Júlia Ballarini. Estresse, correria, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, sal em excesso, uma combinação altamente prejudicial à saúde e adotada principalmente pelos jovens e que pode resultar em hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta. Meu marido tem hipertensão, ele toma remédio todo dia. Ele tem quantos anos? O Rogério tem 42 anos. Assusta um pouco, né? Principalmente para as pessoas jovens que ainda tem muita coisa para viver, né? Tento ser bastante saudável com hábitos alimentares, só se for da hipertensão e tudo mais. Além dos maus hábitos, a genética pode ser um fator agravante para os hipertensos. Eu tenho histórico familiar também. E aí os cuidados são redobrados. Sim, com certeza. Esse é o caso da bancária Fernanda. Ela foi diagnosticada com a doença ainda na adolescência. Tinha algumas dores de cabeça, algum desconforto e tal. E aí descobri que na minha parte é genética, né? Meus avós tinham. E comecei a entrar com medicação também. Daí, assim, eu não tomava direito, eu não tinha uma alimentação da forma correta. E aí também juntou com a não atividade física. Quando eu questionei o médico, ele falou: Fê, foi uma bomba relógio. Sem noção dos riscos, não teve os cuidados necessários e sofreu um infarto aos 32 anos. Eu comecei a sentir uma dor nas costas, achei que era muscular, uma dor no peito, e aí começaram todos os sintomas, né? Dormência no braço, mal-estar, só que o mal-estar era muito grande, era como se fosse uma sensação de desmaio. E aí foram feitos exames, tal, o médico veio e falou: olha, Fernanda, você tá infartando. Quando ele falou, e aí eu entrei em pânico. A pressão alta causou um infarto. Quando terminou o procedimento do cateterismo que a gente teve que fazer, eu lembro que o médico foi falar com a minha família e minha irmã falou que ele suava e falava assim: eu quase perdi ela. Por questão da idade, ele falou, quanto mais novo, mais o risco da pessoa vir a óbito, né? Após quase perder a vida, Fernanda mudou os hábitos. E aí eu renasci, tanto como pessoa, tanto quanto outro estilo de vida. Então, a alimentação saudável, o exercício físico, o acompanhamento médico, tomar as medicações de forma correta e não negligenciar mais os meus problemas de saúde, aí foi um marco na minha vida mesmo. Diferentemente da Fernanda, a economista Rochelle, de 51 anos, só descobriu a condição de hipertensa após sofrer um infarto no ano passado. Eu estava em viagem e estava andando muito, né? E comecei a me sentir muito cansada. 2 dias depois que eu cheguei no Brasil, eu comecei a passar muito mal. Peguei e fui para o pronto-socorro. Eu cheguei no hospital, na verdade, eu já tinha infartado. Foi assim que eu fiquei sabendo que eu era hipertensa. Rochelle também passou a se cuidar mais. Eu inicio o meu dia com mais um medicamento, já melhorou bastante, porque antes era uma dosagem, agora é a metade, mas a redução de sal foi crucial. Eu deveria ter uma disciplina muito maior em relação à atividade física e em questão à alimentação, né? Eu tento fazer o meu melhor. A hipertensão está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. Uma pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial em repouso apresenta valores iguais ou acima de 14/9. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde revela uma preocupação.
A prevalência da pressão alta entre brasileiros de 30 a 79 anos é de 45%. Isso significa que quase metade da população nessa faixa etária sofre com a condição por trás de infartos e AVCs. Números que preocupam a classe médica. Nós sabíamos que havia uma incidência muito alta, em torno de 25% a 30% da população brasileira que é hipertensa. Agora, 45%, isso realmente causou um impacto para nós médicos. Características da nossa sociedade fazem com que gere esse número mais aumentado. Por exemplo, o número crescente de obesos, a obesidade, o cigarro, o tabagismo crescente que nós temos também, o sedentarismo e, sem dúvida nenhuma, o estresse. Além disso, nós temos a participação de drogas ilícitas e também de anabolizantes. A hipertensão é uma das principais causas de derrames e doença renal. Pode provocar lesão renal, as pessoas podem ir para a diálise, perder o seu rim, pode gerar gangrena nas pernas e pode gerar cegueira também. Além do mais, ela gera uma incapacidade profissional. Tudo isso de forma silenciosa. Esse é o grande problema. Em geral, não provoca sintomas. Às vezes uma dor de cabeça na nuca, um mal-estar, uma náusea, mas na grande maioria das vezes, eu diria quase 90% dos casos, não provoca nenhum sintoma. Ainda segundo a OMS, se medidas não forem tomadas para reverter essa tendência, o mundo pode viver um triste cenário com números assustadores. 76 milhões de mortes, 120 milhões de derrames, 79 milhões de ataques cardíacos e 17 milhões de casos de insuficiência cardíaca até 2050. Também é preocupante o cenário de detecção e controle da hipertensão no país. Apenas 59% dos pacientes estão diagnosticados e uma parcela ainda menor, 19%, está sob tratamento adequado. Se você tem pais hipertensos, você tem que pelo menos medir sua pressão antes dos 30 anos de idade. A gente tem que aumentar o acesso das pessoas a exames, ao médico, a diagnóstico e, principalmente, uma vez reconhecido, saber que hipertensão não tem cura. A cura se dá pelo tratamento, que é crônico, você tem que tomar remédios para o resto da vida, mas aí você fica muito bem. Então nós temos que aumentar o acesso às medicações, facilitar o tratamento. Só assim a gente vai reduzir esses índices.